Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão com Narciso Machado. Olha, daqui a pouco aqui nós vamos continuar ouvindo você e vamos ouvir um representante de cada lado das organizações dos atos que ocorreram ontem em Sergipe e no Brasil. Tem muitos ouvintes, dezenas de ouvintes aqui opinando e nós vamos tentar atender a todos com a sua opinião, com a sua posição aqui a favor, contra, lado A, lado B, não nos importa. Aqui é o Espaço Democrático do Rádio Sergipano. Neste sentido, eu trago a nossa análise daquilo que aconteceu ontem no Brasil. Ao longo das últimas semanas, o presidente incentivou a ida das pessoas ao 7 de setembro e ampliou o discurso de críticas ao STF. Criou-se uma atmosfera, um sentimento de que algo muito grave poderia acontecer ontem. Tudo o que aconteceu ontem foi apenas uma confirmação daquilo que em outras vezes eu já repeti aqui em outras análises. Quando a gente tenta observar a movimentação nacional. Se tem um estrategista inteligente, este chama-se Jair Messias Bolsonaro. Olha, ninguém chega à presidência da República sem ter uma inteligência política. E por trás dele ele tem um grupo que tem uma inteligência política muito refinada. Tudo que ele fez nas últimas semanas foi nada mais, nada menos do que manter viva a chama dos seus seguidores. Tudo que ele fez ontem, no 7 de setembro, foi amarrar o Brasil para assisti-lo e para acompanhá-lo. Fez um discurso de manhã em Brasília, prometendo endurecer o discurso à tarde. Pronto. Criou uma expectativa que manteve milhões de brasileiros atentos àquilo que ele diria. Um estouro de audiência nas redes sociais do próprio presidente. Um estouro de audiência nas transmissões que foram feitas pelas TVs fechadas e um estouro de audiência nas transmissões feitas pelo YouTube. Milhões de brasileiros concentrados no que poderia dizer o presidente. E o que é que ele disse de novo? Nada. Repetiu o mesmo discurso de sempre. Voto auditável com contagem pública. Ele sabe que isso não irá acontecer. Voltou a dizer que as eleições serão uma farsa. Ele sabe que se elegeu durante 40 anos nesse país. Boa parte dessas eleições pelo sistema que aí está. Nunca fez qualquer tipo de questionamento. Por que só agora? Ampliou a guerra contra o STF. Tudo não passa de uma estratégia política. Tudo não passa de uma estratégia política. Para tentar criar a impressão de que há no Brasil alguém que é contra ele. E esse alguém não pode ser os seus adversários de 2022. Já repararam isso? Já observaram que ele tirou do foco Lula, tirou do foco Ciro, tirou do foco todos aqueles que vão tentar com ele disputar o ano de 2022 e colocou no centro da questão o STF? Com um discurso forte, como ele sempre fez, com aquele discurso de desqualificação, como ele sempre fez, concentrou suas forças no Supremo Tribunal Federal. Mandou um recado duros e conseguiu atrair para cima dele aquilo que ele queria. Que foi justamente a reação de parte do Senado, de parte dos congressistas, dizendo que mais do que nunca há um espaço para um impeachment do presidente. E nada mais, nada menos do que o que Bolsonaro quer é a classe política abrindo um processo de impeachment. Para que ele possa ter, ao longo dos próximos meses, um palanque para tentar cada vez mais manter viva esse percentual da sociedade que o apoia.
Porque nada mais, nada menos do que ele fez ontem foi isso. Nada de novo, nenhum risco, graças a Deus, à quebra de processo da democracia, porque não há conjuntura para isso. Ele não tem apoio internacional e de outras forças na sociedade. Gente, o capital brasileiro agiu contra qualquer tipo de iniciativa de ruptura. A Federação dos Bancos, também entidades que representam o capitalismo em São Paulo, me falha o nome agora da Fiesp, todas elas emitiram notas reafirmando a importância da manutenção da democracia no Brasil. Isso significa dizer que o presidente não tem apoio deste grupo financeiro importante. E aquele golpe lá de 64 só foi possível por uma conjuntura que uniu forças internacionais, que uniu o capitalismo nacional e que uniu as forças militares. Nós não temos essa conjuntura neste momento. O que nós temos é um presidente com um discurso de que pode fazer ruptura para tentar consertar erros do Brasil, e temos aí 25% a 30% da população que apoiam esse presidente. Nada mais do que isso. Desejo, talvez até o presidente tenha, mas condições para fazer com que isso aconteça, ele não tem. Não tem nenhuma condição. Conseguiu atrair da classe política a reação que desejava, vai manter essa rivalidade até lá e tentar evitar o surgimento da terceira via. Amplia-se a polarização, Bolsonaro e os anti-Bolsonaro no Brasil. Inteligência formidável do presidente. Conseguiu manter o seu grupo político no Brasil animado para uma disputa eleitoral de 2022. E até lá vai continuar repetindo o mesmo discurso. E foi a mesma estratégia utilizada por outros políticos de direita em todo o mundo quando começaram a observar uma ameaça de uma possível derrota. A pergunta que eu me faço mesmo é qual foi a consequência de ontem para quem está sem comida na mesa. A pergunta que eu me faço mesmo é qual foi a consequência dos atos de ontem para quem está desempregado. A pergunta que eu me faço mesmo é qual a consequência para a nossa economia, porque com essa briga pelo STF eu não vi até hoje uma decisão do STF para aumentar preço de nada. Não vi nenhuma decisão do STF para aumentar a fome no Brasil. Não vi nenhuma decisão do STF que tivesse impacto no desemprego no Brasil. Quem viu, me apresenta. Quem viu, me apresenta. Porque a justiça é essa daí desde que o Brasil é Brasil. E foi esse mesmo STF que foi aplaudido por aqueles que hoje criticam o STF por garantir o rito normal do impeachment da presidente Dilma. Já falei isso aqui outras vezes e volto a perguntar. Por que lá no passado o STF era aplaudido e agora é apedrejado? Simples a resposta. O interesse político do momento. Nada mais do que isso. A esquerda, que lá criticou o STF, hoje defende o STF como uma instituição importante. A direita, que lá atrás aplaudiu o STF, hoje critica o STF. Jogo político do Brasil. Enquanto isso, a nossa realidade social não muda. Ou nós acordamos, ou continuaremos vítima desse jogo vil da nossa política. Você está ouvindo Jornal da Fama.